A minha grande pergunta para você é assim, o que você percebeu, Rizeri, que em 2024 você tem que deixar de fazer para 2025? Isso, para mim, é um grande desafio, porque às vezes você se envaidece de ser multifuncional. Não, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas, cara, isso é meu maior adversário. Porque a partir do momento que você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, pode ter certeza que você tá pecando, você não tá dando conta de fazer nada bem feito. Eu comecei muitos projetos. Uma coisa que eu evoluí de 2023 é o seguinte: não dá certo, para e aprende. Então eu não tenho apego a nada. Tirando a família, eu não tenho apego a nada. Mas 2024 eu ainda me envolvi em tantas coisas que hoje eu tenho clareza que não faz sentido. Em 2025, eu não vou dizer assim, eu vou falar, deixa eu dar uma pensada, deixa eu ver se faz sentido, deixa eu ver se tem conexão, porque o tempo é teu maior ativo, Jefferson, e às vezes você tem muitas oportunidades batendo na tua porta, mas, cara, nem todas são pra você, porque quando você tem clareza do que você quer, você tem um horizonte, uma linha, uma trilha, você abaixa a cabeça e segue a trilha, literalmente segue a trilha. Para de buscar felicidade. Comece a enxergar ela na tua vida. Comece a agradecer pelo que tem, que parece ser pouco, mas há 10 anos atrás era menos do que você tem hoje. Então, e se você perdeu muito do que tinha, comece a perguntar o porquê. Aprende, mas seja feliz pelo que você tem e não pelo que você busca ter. Quando você tiver o que você está buscando, você pode se sentir mais feliz naquele momento. Mas felicidade não é destino, é horizonte. Como ter metas para 2025? Muito mais importante do que você pensar no ano que vai entrar é você parar e refletir para o ano que passou. Olhe para 2024. Veja quais foram as coisas que te deram força para chegar em 2025 diferente e pensando no seu sucesso. Quando você olha para trás, você ganha muito, porque você vai ganhar sabedoria e aí você vai conseguir melhorar o seu 2025. Então, hoje, no episódio das Metas 2025, eu trouxe o Dr. Rizeri Gomes. Ele é cardiologista, trabalha com mudança de estilo de vida. Meu sócio na Trilha, onde a gente fala sobre mentoria e muda a vida dos profissionais da área de saúde. A gente teve um bate-papo muito gostoso falando sobre o que a gente aprendeu em 2024, quais são as mudanças que a gente traz para 2025, todas as diferenças, o que a gente aprendeu que vai fazer a gente chegar no sucesso nesse ano. E esse episódio de hoje é um episódio especial. Ele é patrocinado pela Nobra, que é uma assistente médica virtual com inteligência artificial, que lhe dá respostas rápidas com alto grau de evidências, fazendo com que o seu dia a dia seja muito mais fácil, que você tenha tirado as suas dúvidas e principalmente para te ajudar no que mais importa, que é o seu tempo com o paciente, a sua qualidade de atendimento, com diagnóstico e tratamento adequado. Se você é profissional de saúde, tem um consultório e não sabe como investir para ele crescer e você viver dele, eu tenho uma solução maravilhosa para você. Um MBA em gestão e marketing para o seu consultório, onde vai te ajudar a você gerir e crescer da forma que você sempre sonhou. Esse MBA, ele é completamente EAD e ele tem a chancela da Anhanguera, que é um dos maiores centros educacionais do nosso Brasil. Então, se você tem interesse ou você conhece alguma pessoa que tenha, bate aqui no QR Code na tela, conheça o nosso site, entenda quais são as aulas e o que você vai aprender para você crescer na sua profissão. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Em 2025, a gente tem que dar um passo sempre atrás. A gente tem que olhar para o que a gente viu e o que a gente passou em 2024. A minha grande pergunta para você é assim, o que você percebeu, Rizeri, que em 2024 você tem que deixar de fazer para 2025? Então, Jefferson, isso para mim é um grande desafio, porque às vezes você se envaidece de ser multifuncional. Eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo.
Mas, cara, isso é meu maior adversário. Porque a partir do momento que você faz um monte de coisa ao mesmo tempo, você pode ter certeza que você tá pecando. Você tá pecando, você não tá dando conta de fazer nada bem feito. Então, eu comecei muitos projetos e uma coisa que eu evoluí de 2023 é o seguinte, não dá certo, para e aprende. Né? Então, eu não tenho apego a nada. Assim, tirando a família, não tenho apego a nada. Porque deu errado, que bom, aprendeu o quê? Então, assim, perdeu, beleza, como é que recupera? Não recupera, como é que aprende? Mas 2024 eu ainda me envolvi em tantas coisas que hoje eu tenho clareza que não faz sentido. Então, em 2025, eu não vou dizer assim. Eu vou falar, deixa eu dar uma pensada. Deixa eu ver se faz sentido. Deixa eu ver se tem conexão. Porque o tempo é teu maior ativo, Jefferson. E às vezes você tem muitas oportunidades batendo na tua porta, mas, cara, nem todas são para você. Porque quando você tem clareza do que você quer, você tem um horizonte, uma linha, uma trilha, você abaixa a cabeça e segue a trilha. Literalmente segue a trilha. Mas vem cá, fazer várias coisas na realidade não é um TDAH, não? Assim, eu confesso assim, se você olhar, hoje eu todo dia, eu sou extremamente processual. Eu chego no consultório, abro o meu Google e pego lá o histórico de abas abertas, porque eu não fecho, restaurar as abas. Não é? Quem mexe ali no Google Chrome vai saber disso. 77 abas abertas para Isso que eu ia falar, pessoal, para vocês que não sabem, o TDAH do Rizieri é isso. Eu não consigo, cara, eu não aguento quando eu chego no teu consultório e tem 77 abas abertas. Eu vou porque você não vou precisar disso, eu vou usar isso. Então, assim, o que acontece, Jefferson? Isso mina o teu resultado. Isso te confunde com produtividade. Você fala, sou muito produtivo. Não é. Você é improdutivo. Então, para mim, eu aprendi com um amigo que a gente tem em comum que a gente precisa criar mantras, né? E o meu mantra é começar, fazer e concluir. Começar a fazer e concluir. Começar a fazer e concluir. Começar a fazer e concluir. Se eu conseguir colocar isso em prática, 2025 vai ser maravilhoso para mim. Porque eu começo, faço, mas peraí, agora pintou uma outra coisa, e daí eu vou começar a fazer, daí pintou uma outra coisa, eu vou começar a fazer. Cara, e aí, você não está fechando as pontas que você está deixando abertas? Por isso 77 abas. Você não consegue fechar ciclos. Eu vou fazer um podcast de ciclos, de como fechar ciclos, que eu acho que é bem importante. Mas você sabe que quando eu vou olhar para 2024, Rizieri, eu entendo que eu e você, a gente abriu várias oportunidades. E as oportunidades, elas vieram muito forte. Se você me perguntar o que eu não faço em 2025... eu vou pensar, eu não faço mais lançamento. Lançamento digital. Então, assim, a gente entende que existem várias opções, só que o digital não é para todo mundo. As pessoas tem muitas pessoas dentro do digital. E eu vejo que houve um boom muito grande. Então, hoje no digital tem muita mais gente, eu acho que a sensação é que tem muito mais gente vendendo do que gente comprando. E eu entendi que eu era multitarefa até o momento que chegou ali no final do ano, começou a criar um pouco de ansiedade. Porque a gente abriu várias abas, a gente não fechou nenhuma, e os ciclos não foram sendo fechados, e a ansiedade ela apareceu, e eu acho interessante porque eu aprendi há pouco tempo, de que a ansiedade, quando ela aparece, na realidade ela só está dando oi e dizendo assim, tem coisas que você tem que resolver. Então, primeiro é realmente não fazer mais lançamento digital, nos moldes do que a gente conhece. Mas eu acho que muito entender que eu não vou fazer esse ano de novo, e que a gente já conversou sobre isso, é não fazer muita coisa. É fazer pouco, bem feito, com consistência, para depois a gente conseguir chegar realmente no que a gente quer. Agora, a outra pergunta é assim, o que te garantiu em 2024 que te traz força que em 2025 vai realmente levar aonde você quer? Bom, Jefferson, eu vou te falar o seguinte, eu criei uma meta para mim
de consistência física. Eu criei uma meta para fazer 300 dias de atividade física em 2024. Eu fiz 332 dias. 3 dias, desculpa. 333. Eu preciso trazer isso para outros aspectos da minha vida. Então, se eu tivesse o que eu preciso ser em 2020? Consistente. Consistente. Eu consegui muitos resultados físicos, pessoais com isso. Eu consegui fazer provas de rua, eu consegui me manter num peso, consegui manter um hábito de vida bacana, porque quando você mantém uma atitude positiva, outras vêm. Só que você precisa tomar cuidado, porque como eu tenho essa necessidade eu sou apaixonado por busca de conhecimento, e vários projetos na vida, projetos familiares, pessoais, de sociedade, e assim, é muito bonito o nosso projeto porque ele transforma vidas. A gente viu vários mentorados com vida transformada esse ano, e então assim, só que você tem que tomar cuidado que algumas coisas vão se perdendo ao longo do tempo, e coisas que são importantes. Daí eu tive a oportunidade desse final de ano parar um pouco. Eu saí dia 14 de dezembro de fora. E daí tive a oportunidade de conviver com meu filho. O meu filho mais novo me questionou: papai, por que você fica tanto tempo fora de casa? Daí eu falei: caramba, olha só, a pureza sentindo a tua ausência. Então eu preciso ser mais eficaz naquilo que eu faço. E eficácia significa começar, fazer e concluir. Começar, fazer e concluir, para poder ter mais tempo sobrando. Porque quando eu concluo um projeto, significa que ele deu muito certo, ou a gente concluiu porque, cara, não deu, como diria, né? Deu ruim, então vamos parar. Mas assim, a gente revisita e aprende. Então assim, você é um cara das ideias. Toda vez que você viaja, eu tenho medo, porque a hora que você volta, você me traz sete novas ideias, né? E, cara, a hora que você tá me contando ideia, eu tô dentro. Como é que vamos fazer? Pronto. Entendeu? Então, assim, mas a gente parar, assim, essa ideia é legal. Mas a gente teve uma reunião maravilhosa há uma semana atrás, falando assim, cara, nós vamos focar nesses 5 pontos e ponto. O 6º não vai ter espaço esse ano, porque nós vamos focar nos 5 pontos. E esse foi o primeiro passo da consistência, do começar, fazer e concluir, do começar, fazer e concluir. Então, para mim, esse mantra vai estar colado hoje no teto do meu quarto, no espelho, tudo isso se a minha esposa permitir, né? No espelho, ou seja, porque eu preciso ser consistente além da parte física. Por exemplo, hoje nós passamos da metade do mês de janeiro. Eu não faltei nenhum dia de atividade física. Eu fui viajei, mas acordei mais cedo e fiz meu exercício físico antes de ir para o aeroporto. Eu posso fazer isso com qualquer coisa que eu quiser na minha vida. A pergunta que você tem que responder é: qual a tua obsessão pelo teu resultado? Uma coisa que eu estava conversando esta semana com uma pessoa muito especial. O mundo piorou no quesito infelicidade. Por quê? Porque as pessoas passaram a olhar demais a vida dos outros e esqueceram de olhar a própria vida. Quando você tinha 15 anos, você tinha a dimensão que você ia chegar onde você está? Nenhuma. E por que você às vezes é tão infeliz e reclama da vida que você tem hoje? Compara. Porque você vive comparando com a vida do amiguinho. Só que você não olha a tua vida do passado. Você não olha, há 5 anos atrás, tua vida estava pior ou melhor do que está hoje? Os movimentos que você fizeram te trouxe para um lugar melhor ou pior do que está hoje? Mas você, às vezes, se pega reclamando porque você não tem isso, porque você não conseguiu isso. Mas olha quanta coisa você já conseguiu. Então, é muito sobre você ter clareza da tua jornada, saber o teu caminho, entende? Então, assim, para de reclamar, começa a olhar para dentro, para de olhar para a vida dos outros. A gente vive a rede social, a gente trabalha com rede social, a gente cria conteúdo na rede social, mas o que você está consumindo no teu tempo livre? Entende? Então, isso faz a diferença a médio e longo prazo para impactar a tua motivação. Mas você sabia que quando você fala sobre isso, eu parei em dezembro
quando eu saí de férias, eu comecei a olhar exatamente isso. O que me deu força em 2024? Eu acho que o primeiro pensamento, Rizieri, é de entender de que ninguém é capaz de parar e de barrar uma pessoa que tem um propósito. Então, assim, tudo o que aconteceu no 2024 pra gente, ele reforçou todo o propósito que a gente tinha. Então eu consigo ver que o crescimento, 2024 foi a hora que eu consigo ir para Recife, eu volto para minha cidade, subo num palco para 2.500 pessoas, junto do Flávio Augusto, junto do Marcos Strider. Então aqui, naquele momento que eu subo ali, eu começo assim, poxa, deu certo. Mas o porquê deu certo? Então, a partir daquele palco, as portas começaram a se abrir. Muitas vezes fui a São Paulo e eu comecei a todo momento eu olhava assim, Deus, por que você botou isso na minha vida? E, cara, foi uma coisa simples. Simplesmente a gente começou e a gente não parou. Já vão 4 anos que a gente está realmente mudando vidas de médicos, dos nossos mentorados. A gente tirou muita gente da infelicidade e se reapaixonaram pela profissão deles. Tudo isso aconteceu porque a gente não parou. Então, assim, a persistência, que ano passado, simplesmente quando abre uma porta, a gente vê que, assim, a pessoa que realmente ela se dedica, ela vai chegar. E a gente sempre falou isso entre eu e você. A gente não está aqui para fazer coisa para dar certo. A gente está aqui para fazer até dar certo. A gente tem toda a tranquilidade de saber que é o seguinte, vai dar certo. Mais cedo, mais tarde, mais rápido, devagar. Então, quando eu olho 2024 e eu vejo a abertura de portas, desde que um dia eu estou num palco, um mês depois eu simplesmente vou a São Paulo, tem uma proposta de um MBA, uma semana depois eu e você volta para São Paulo, a gente fecha um acordo, fecha um contrato e a gente abre um MBA. Olha só, muitas vezes, você já me corrigiu sobre isso, a gente fica olhando e a gente só reclama da vida. E quando a gente chega no final do ano, o que a gente vai olhar, simplesmente as portas foram abertas. O Conecte-se, que foi o ConectaMed, que foi o maior evento da área de saúde da região norte, onde nós trouxemos pessoas que fizeram, que mudaram a vida, e foi algo arrematador, porque a gente fechar um teatro, a gente dá um sold out, 600 pessoas dentro do teatro, simplesmente olhando para mim, para você e para os palestrantes que estavam lá, e aprendendo que existe uma vida além do consultório delas, além daquele dia a dia do plantão, além de simplesmente sair da casa deles para aquela rotina que eles já não aguentam mais, que eles já estão realmente estressados por aquilo dali, e eles não viam uma luz no fim do túnel. E de repente a gente consegue olhar, e as pessoas olharem para mim, para você, e falar assim, muito obrigado. Muito obrigado porque vocês definiram muita coisa na minha vida. Muito obrigado que vocês mostraram uma luz que a gente nunca tinha visto lá no finalzinho do túnel, que realmente pode fazer a diferença na nossa vida. Então, concordo com você que a persistência da gente foi uma coisa muito bonita, e eu acho que esse é o mais importante. Esse é o grande fator. Então, a gente já falou que a gente não faz mais lançamentos, que a gente já aprendeu que não deu certo, mas a gente também aprendeu que, assim, existiu uma coisa importante que foi em comum, que a gente trouxe. A gente teve persistência em tudo que a gente quis. Eu vi uma frase essa semana e que para mim é a pura verdade, Jefferson. Ninguém consegue segurar uma pessoa que quer mudar de vida. Ninguém consegue segurar uma pessoa que quer mudar de vida. Eu já passei por tanta coisa, Jefferson. Eu venho de uma família simples, pais com baixo grau de instrução, mas com alto grau de valor, sabe, de princípio. E daí, de repente, eu me envolvi em negócios, em sociedades que deram errado. E por quê? Porque em algum momento, os 3 pilares que eu aprendi com esses desvios de rota, eles se perderam, que era confiança, propósito e interdependência.
Então, assim, é importante. E hoje a gente está nessa jornada e a gente tem a hombridade e a clareza de compartilhar. Cara, eu não acho que isso vai dar certo. Mas vamos lá, vamos tentar. Ah, fulano, eu acho que é melhor assim, mas eu vou embarcar, vamos fazer uma aposta nisso. E não existe erro, existe aprendizado. O erro é não fazer nada. O erro é você estar aí parado, sentado, falando da vida do outro que é muito mais interessante que a sua, porque você não está fazendo nada, logo não tem como comentar sobre a sua vida. Então, o erro, ele é um processo de aprender. Eu não erro, eu aprendo. Eu não perco, eu aprendo. Então, o que eu não posso é desperdiçar meu tempo com o ócio, com a ausência de produção. Então, isso para mim é fundamental, Jefferson. Não negociável. Sabe uma coisa que é interessante? Se a gente parar para observar, é assim. Quando a gente acerta, quando a gente erra, a gente não está sozinho. Então, assim, quantas pessoas que estão junto com a gente, quando você erra, quando tem alguma coisa que não dá certo, quantas pessoas vão estar do seu lado que vão perder também, sabe? Eu parei para pensar nisso porque quando tudo que a gente acertou ano passado, para e pensa, a gente não estava sozinho. Então, ou a nossa família ganhou junto com a gente, ou as pessoas que estão dos nossos lados, secretárias, assistentes, ou os nossos amigos que trabalham com a gente. Então, para mim, eu que opero toda a minha equipe cirúrgica. Então, é interessante a gente olhar para trás e conseguir observar os nossos acertos que trouxeram, mas também entender que os nossos erros também vão levar juntos outras pessoas. Então, é interessante a gente olhar para esse lugar que nós somos seres únicos, mas nós vivemos em comunidade. Então, todo mundo que está do lado da gente pode ir para cima ou para baixo, dependendo a responsabilidade. Eu acho que eu e você somos duas pessoas que somos líderes natos e que a gente nunca para pensar isso. Mas eu consegui observar que a todo momento que se você fraqueja, se você erra, as pessoas que estão do lado da gente, elas vão estar fragilizadas, elas vão estar enfraquecidas juntos. Mas a gente aprendeu. A gente falou agora que a gente aprendeu 2024 com os erros da gente, viu quais são os pontos fortes para a gente dar força realmente para 2025. Mas se você olhar no nosso dia a dia, para os nossos amigos, as pessoas que estão no nosso meio, para quem não é 2025, cara? Cara, 2025 não é pro reclamão. Não adianta você reclamar da vida que você tem. Não adianta você reclamar da condição que você está. A reclamação, se você até hoje não percebeu que reclamar não tira você de lugar nenhum, então tem coisas te incomodando, o que você pode fazer para mudar? Agora, é insuportável conviver com uma pessoa que não para de reclamar. Você não consegue viver isso, sabe, Jefferson? Você pega e tá bom, não tá. Tá ruim. Às vezes você olha aquela pessoa, cara, acho que eu não vou perguntar se ela tá bem, só vou dar oi. Porque ela vai me reclamar. Vai reclamar pra mim um monte de coisa. E eu não tô a fim de ouvir hoje. Sabe, eu ganhei um presente esse ano de 2024, um livro de um amigo, um colega psiquiatra, que chama O Essencialismo. E esse livro, ele é, assim, é interessante. Porque você começa a reconstruir tua mentalidade, no sentido de que você tem uma bolsa de R$300 que leva teu material de trabalho, mas ela pode custar R$20.000. Mas a funcionalidade dela vai ser a mesma. Agora, teu grau de prioridade, você vai ser mais feliz com a bolsa de 20 mil ou de 300? Depende. Estratégias de marca utilizam produtos de entrada para você fazer parte de uma sociedade que você não é. Não faz o menor sentido você ganhar 1, 2 ou 3 salários e comprar um iPhone que custa R$10.000, por exemplo. Entende? Mas você quer fazer parte daquela comunidade. Só que você sacrifica toda a tua qualidade de vida. É um exemplo pífio, porém relevante, porque talvez você que está assistindo conheça muitas pessoas assim.
E na nossa profissão a gente vê muito isso. O estilo de vida, você sendo escravo do teu estilo de vida. Então, e essas pessoas acabam reclamando. Reclamam do sistema, reclamam que ganham pouco, reclamam do relacionamento, e você está enchendo a caçamba de reclamação. Então, você começa o dia reclamando, porque você liga o jornal, vê corrupção no Brasil, tá difícil. Daí você vê assalto, tá vendo? O problema aí. Isso não vai alimentar positivamente o teu dia. Você pode começar assistindo algo de aprendizado, de motivação, de mentalidade, ou de um conteúdo técnico para você melhorar a tua profissão, mas você pode ficar ouvindo tragédia, desgraça, frustração e se alimentar. Então, o que você está comendo? É isso que você vai ter. Agora eu quero te fazer a mesma pergunta, porque essa pergunta foi interessante. Eu não quero... A gente está falando de 2025, então assim, eu quero te repassar essa pergunta. Na tua opinião, para quem não é? Acho que para quem não é, eu vou voltar um pouquinho no que você falou. Para quem se compara. Porque a todo momento, nós, principalmente agora com a rede social, a todo momento você está olhando a rede social. Então você vê casais postando muita foto juntos de um grau de felicidade que a gente que está no meio, a gente já entende. Os psicólogos já falam que quem mais postam fotos e grandes declarações são relacionamentos que precisam daquilo dali, até para eles acreditarem que ainda existe esse amor e tudo aquilo que eles estão passando. Então quem se compara vai ser eternamente insatisfeito. Porque um momento, Jefferson, você é perfeito? Não, você já se comparou muito. Mas a todo momento que eu paro para querer me comparar com o estilo de vida de outras pessoas, você tem que olhar para dentro e falar assim, o que eu tenho? E às vezes, o primeiro passo, Rizieri, o psicólogo Rossandro Klinge, ele falou uma coisa que eu achei maravilhosa. A coisa que é mais desejada na rede social e que as pessoas olham é o relacionamento. Então, assim, imagina que a gente brinca. Você tem quase 50 mil seguidores, eu tenho mais de 20 mil seguidores. E se meu filho não me seguir? Então, a todo momento, a gente tem que olhar para dentro e falar assim, o que é importante para mim? Eu posso querer uma casa maior? Posso querer fazer viagens? Toda vez eu brinco sempre, quando a gente ganhar na Mega Sena, na virada, a gente ir para Maldivas e comemorar lá. Mas eu tenho minha vida muito boa e eu tenho que agradecer primeiro por ela. Eu e você, a gente saiu de locais improváveis, desde você do United States of Taubaté, e eu vim de Salvador. Minha avó cresceu na favela, minha mãe cresceu na favela da Rocinha, lá de Salvador, e de repente nós viramos médicos e de repente a gente tem um poder financeiro que os nossos avós nunca imaginaram. De repente a gente tem condições de comprar coisas que ninguém, nem nós, nos melhores sonhos lá na adolescência ou na infância estaria, e a todo momento as pessoas têm a mesma coisa, mais do que a gente, e tá toda hora comparando. Então, assim, para mim, 2025 não vai ser para quem se compara. Porque se você só ficar se comparando, isso não traz nada. E pior, são as pessoas, porque você tem o desejo e a ambição que isso é legal, mas você tem inveja. Porque a inveja é aquela pessoa que olha para você e não é que ela quer ter o que você tem, ela quer que você não tenha, que é pior do que quem se compara. Então, para mim, 2025 realmente não é para quem se compara. E o mais legal, Jefferson, só para concluir esse tema, é quando a gente fala assim, felicidade não é destino, felicidade é horizonte. Muitas vezes, quando você embute felicidade em coisas, você vai ser um eterno infeliz, porque eu vou ser feliz quando eu tiver o relógio tal. Daí você compra o relógio tal, 2 semanas depois, agora eu vou ser feliz quando eu tiver uma outra coisa. Eu vou ser feliz até que tua vida acaba e você percebe que você nunca foi feliz, porque felicidade está em você ter a capacidade de aceitar o que você é. Então, você embute felicidade na parceria. Quando eu casar, eu vou fazer porque aquela pessoa vai me fazer muito feliz. Não, você é tão feliz ao ponto de compartilhar a tua felicidade com uma outra pessoa. Mas se você está esperando felicidade em alguém ou em alguma coisa, você vai ser um eterno infeliz.
Porque você precisa praticar hábitos como gratidão. Eu acordo de manhã e agradeço todos os dias de eu poder estar onde estou, de poder fazer o que eu posso fazer e, consequentemente, eu vou praticar mais e mais e mais e vou continuar sendo feliz. Porque eu tenho clareza de onde eu vim, das condições que eu poderia ter tido, das condições que eu tenho. Eu sou gratidão à família, que minha família podia ter tido um outro comportamento com relação a mim. Entende? Tudo que eu queria era fazer Senai com 7 anos, com 7ª série, porque eu ia ganhar um pouco mais da metade que meu pai ganhava quando eu entrasse no Senai. E meu pai falou, não, você vai estudar, porque o estudo é a única coisa que ninguém tira de você. Tudo você pode perder na vida, mas conhecimento não. Você pode perder tudo, mas se você tiver conhecimento, você começa do zero de novo. Então, é isso, sabe? Para de buscar felicidade. Comece a enxergar ela na tua vida. Comece a agradecer pelo que tem. Que parece ser pouco, mas há 10 anos atrás era menos do que você tem hoje. Então, e se você perdeu muito do que tinha, comece a perguntar o porquê. Entende? Aprende, mas seja feliz pelo que você tem e não pelo que você busca ter. Quando você tiver o que você está buscando, você pode se sentir mais feliz naquele momento. Mas felicidade não é destino, é horizonte. Então, a gente acabou de falar sobre para quem não é 2025. Mas, beleza. E para quem é? Para quem que você acredita que é esse 2025? É o cara que não faz promessa, mas ele cumpre promessa. Qual é a tua capacidade de colocar... Assim, qual é a tua capacidade de colocar em prática aquilo que você está falando que faz? Entende? Então, por isso que eu criei meu mantra. Começa, faz e conclui. Entende? Então, eu preciso ter a capacidade de fazer aquilo que eu me comprometi a fazer. Eu tenho que ter a clareza do que eu tenho a capacidade de fazer, metas que sejam compatíveis com as minhas limitações, um pouco sempre acima. O desconforto gera crescimento. Eu sou super a favor de me colocar em desconforto. Eu tenho muita vergonha de ir para frente da câmera. Estou aqui. Fui para a rede social e você vai fazendo. E é um conteúdo que eu consumi absurdamente esse ano que passou, foi neuroplasticidade. A capacidade de você modelar teu cérebro para as adaptações que você precisa fazer. Então, assim, eu tenho limitação nesse quesito. Eu falei, eu vou virar um bom vendedor. Né? Entende? Então, e já está maravilhoso. Então, esse é o sentido. Eu acho que, para mim, 2025 é o ano para quem tem capacidade de realizar aquilo que planeja, de fazer aquilo que está no papel. Não adianta você escrever 50 folhas de projeto se você não fizer ou concluir nenhuma. Construa X projetos e execute esses projetos. Conclua esses projetos. E esse ano de 2025 é para isso. Olha, eu acredito muito, e eu fiz o episódio da semana passada falando sobre o 2025 e falando muito que vai ser um ano de colheita. Então, assim, eu acredito piamente que esse ano vai ser um ano muito grande de colheita. Mas qual é o grande problema das pessoas que assistem a gente e tá falando assim, poxa, o que vai ser essa colheita? Vai ser colheita para quem plantou. E assim, existe essa lei universal que é o seguinte, você só planta o que você colhe. Então, para as pessoas que passaram durante muitos anos plantando, eu vou estudar porque eu quero um melhor emprego. Esse é o momento. Eu vou fazer um projeto e vou botar ele tocar. Esse é o momento que o projeto vai dar certo. Então eu acredito muito nessa história das pessoas que todo mundo tem ideia. E junto com a gente ouve todo dia alguém chegando pra gente, pô, eu tenho uma ideia. Aí você fala, pô, beleza, mas qual é seu plano? Então assim, as pessoas que colocaram os planos em ordem, que seguiram os planos dela, esse ano vai ser o ano da maior colheita. Então, as pessoas que plantaram, e realmente elas plantaram, semearam e agora elas vão conseguir fazer a colheita dela. Só que o grande problema é se você não plantou. E isso daí eu acho que deve ser o mais pesado, que são pessoas que entram um ano e saem ano e só tem ideias, ou entra ano e sai ano, só se comparam, ou entra um ano e sai ano
e elas só conseguem ficar olhando para a grama do vizinho. A grama dela tá lá queimada, não tem nada sendo cultivado e a grama do vizinho tá verde. Então esse ano, exatamente, a grama de quem não plantou vai ser a mais bonita do vizinho, que plantou, que regou, que cuidou. E isso, quando a gente fala sobre plantar, regar e cuidar, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de família, eu estou falando de amizade, porque vai passando o tempo, a gente vai tendo um discernimento das pessoas que estão do nosso lado. Quem são as pessoas que estão do nosso lado para crescer, quem são as pessoas do nosso lado, que se tudo estiver errado, cara, ela vai continuar do nosso lado. Então, essa colheita é uma colheita universal, profissional, pessoal, amorosa, familiar. Essa vai ser a grande colheita para 2025. Agora sim, se a gente olhar 2024 para 2025, o que você mudou, Rizieri? Se você para e olha para o teu 2024, qual foi a grande mudança que você teve na sua vida? Cara, eu comecei a aprender a ser mais honesto. Mas assim, Rizieri, como ser mais honesto? Honesto comigo, com os meus sentimentos. Mas eu estou num processo, né, de mudança de país ali, né, ajustando coisas, e a gente fez uma mudança de um apartamento, saímos de um apartamento de 280 metros quadrados para um apartamento que é, tipo, quase 5 vezes menor, né? E aproximou muito a nossa família. Então eu tenho contato full time, né, quando eu estou em casa com minha família. E daí eu olho tudo aquilo e eu falo assim, caramba, a gente tá tão mais feliz. Então E eu comecei a perceber que tem pessoas que não entendem o teu movimento. E elas não respeitam, porque elas começam a falar para pessoas circunvizinhas que o teu plano é um absurdo. E você tem essas pessoas como seus amigos. E de repente você percebe que as pessoas elas não estão na mesma vibração que você. Elas não conseguem entender porque elas não te conhecem. Elas não sabem o que é importante. Porque como você não bebe da mesma água, não consome o mesmo alimento, você está errado. E está tudo bem. Eu aprendi a aceitar bem isso. Aprendi também a escolher melhor. Aprendi que talvez a mesa esteja errada para mim. Aprendi que eu posso ter mais tempo de qualidade. Eu reforcei bastante no quesito espiritual. E melhorei família, ainda vejo muito déficit nisso, né, que preciso melhorar para 2025, mas Jefferson, eu preciso ser mais honesto, e a honestidade não te traz muitos amigos, Jefferson, não te traz. Se você tiver muitos amigos, você é mentiroso, porque você está se preocupando muito em agradar essas pessoas sem falar o que você realmente pensa. Você sabe uma vez que eu ouvi, mais uma vez eu vou trazer o Rossandro Klinger, ele falando, se você quer saber se a pessoa é sua amiga realmente ou não, chega para ele e fale tudo de feliz que você está sentindo do que você conquistou. E olha para a cara dele. Se ele ficar feliz junto com você, ele é seu amigo. Então, realmente, esse momento da felicidade, existem momentos diferentes, existem valores diferentes, porque às vezes você está feliz com uma coisa que não é o mesmo valor da pessoa. Às vezes a pessoa está esperando a felicidade para ele são coisas e para você são pessoas. Então, esse momento dessa mudança é muito interessante. Mas quando eu parei para pensar, e até para fazer essa pergunta, no que eu mudei, eu vou falar de uma coisa. Primeiro, uma opinião que eu mudei, tá? O meu sonho sempre foi viajar muito. E ano passado eu acho que eu viajei pelo menos umas 12 vezes. Então, quase uma vez ao mês eu viajava. E, cara, eu achava que esse ia ser o máximo, e não é. É muito legal quando você viaja com sua família, que você vai para férias, que você vai. Mas eu lembro muito bem, e me marcou, eu chego em São Paulo, tem uma reunião, o cara me faz a proposta do MBA, eu ligo para ti e falo assim, poxa, tem uma proposta, e ele falou assim, olha, volta semana que vem que a gente vai ter uma reunião. E ele fala como se a gente morasse ali em Cotia, se a gente morasse em Santo André. E eu falo assim, cara, mas putz, eu vou pagar uns 5 mil reais só de passagem. E te cutuquei porque você tinha que ir junto, porque o projeto era nosso.
E aí eu falei assim, uma das opiniões que eu mudei foi o seguinte, não é legal ficar de linha aérea, Não é de mesmo, ficar não é viajando mesmo. de um lado para o outro. Mas assim, eu acho que o mais importante do que eu mudei foi realmente entender que essa loucura de tudo que a gente faz, a gente tem um propósito, a gente tem uma linha de pensamento, a gente sabe muito bem onde a gente vai chegar, mas eu mudei na parte até assim de me fechar mais. Eu acho que eu vibrei junto com você de entender assim, não é todo mundo que está feliz por mim, não é todo mundo que vai me aplaudir, não é todo mundo que vai estar do seu lado que na hora que cair, porque quando a gente teve os nossos tropeços, a gente se resolveu entre a gente, mas as pessoas que estão do nosso lado às vezes nem entendem o que a gente quer e o que a gente faz. Tem uma frase forte e que é bem positivo, é você ter a clareza de que muitas vezes você não vai ser honrado pelas pessoas que estão mais próximas de você. E às vezes são familiares. Às vezes eu tenho conversas dentro de casa de que, cara, você não me entende, me fala para minha esposa, eu falei assim, então pelo menos me respeite. Porque no final eu não estou fazendo nada de ruim a não ser tentar. Eu sou, entenda bem, assim, eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Nunca. Ah, mas você não fez nada. Eu falei, pra você. Pra mim, você não sabe da minha história. Você não sabe de onde eu vim. Você não sabe da minha realidade. Você não sabe. E não tô falando... Então, assim, a minha realidade, quando eu falo assim, me aposentei financeiramente, eu falo, até parece. Você tem noção do meu salário? É tipo, né, a piadinha assim, eu acredito que o dinheiro que eu tenho, eu posso, não preciso mais trabalhar porque eu tenho dinheiro até o dia que eu morrer, só que eu tenho que morrer semana que vem, né? Então, assim, é mais ou menos isso. Mas, assim, a aposentadoria financeira é uma coisa muito pessoal, de volume, de recursos ou de desejo, de padrão de vida que você quer ter. Então, quando você tem esse tipo de clareza, tudo fica muito mais evidente para você. Então, é importante você entender que se você está com um projeto que você pode compartilhar com a tua família e ninguém vai ficar envergonhado. Se você tem atitudes que você pode compartilhar com a tua família e ninguém vai ficar envergonhado e que o resultado, todo mundo vai ter benefício, então você está no caminho certo. Entende? Então, não há motivo de vergonha. Não adianta alguém vir me falar, você viu a cotação do dólar? Eu falei, eu vi. Eu tenho dívidas em dólar. Então, eu não preciso do portador do apocalipse porque eu acompanho isso. Então, às vezes a pessoa assim, cara, você viu isso? Eu falei, eu vi. Mas e aí, como é que você tá? Eu falei, tô ótimo. E quando você fala isso, eu trago uma frase que eu ouvi, guardei para mim e achei maravilhosa. Eu sou o tamanho dos meus sonhos. E você sabe porque eu sempre falo para você que eu tenho uma megalomania onde tudo que a gente vai fazer, eu sempre sonho grande, porque eu já aprendi que vai dar o mesmo trabalho do que sonhar pequeno. Só que quando acontece isso, e os nossos sonhos são grandes e a gente vai andando, tem uma coisa que é muito interessante e as pessoas não entendem. Elas acham que ser famoso é ter dinheiro. E só que ser famoso na realidade, quando as pessoas olham a gente na CBN, olham a gente aqui no podcast, olham a gente palestrando fora. Na verdade é o seguinte, ser famoso na internet é que nem ser rico em banco imobiliário. Não adianta de nada, não vai pagar conta pra gente. Mas eu vou te dizer, Rizieri, até pra gente fechar o nosso podcast, a diferença que a gente tem é o seguinte, a gente não tem medo de sangrar. E é isso. A gente fez muitas coisas, graças a Deus a maioria deu certo, mas a gente fez muita coisa que deu errado. Mas a gente não teve medo de sangrar. Quando eu e você olhou para a gente fazer o Conecta Med, a gente lotar 600 pessoas dentro de um teatro só para médico, e a gente pegou profissionais da área da saúde, mas o foco inicial foi para médico, a gente não teve medo. E aquela história de bota o pé, Deus bota o chão, a gente fez um projeto para menos de 2 meses, a gente quase que pariu, a gente pariu na realidade, algo grandioso, mas que tinha muito mais de força do que realmente de noção.
completamente sem noção. É o perigo da empresa, né? E eu não sei qual é o problema maior, se é o doido que tem a ideia ou o amigo diz que eu topo e vou junto. Então, assim, eu não sei se pior fui eu que sonhei ou você que ainda botou lenha na fogueira Não, e falou... E aquele medo de falar, caramba, eu vou... Não, eu falei, vamos, porque vai dar certo. Com toda tranquilidade. Turma, eu queria agradecer muito vocês. Eu acho que esse episódio, Rizeri, de metas para 2025, eu trago muito aqui para uma reflexão. Que as pessoas entendam que se você quiser mudar a sua vida, você começa arrumando o seu quarto, começa pela sua família. Então, a máxima que a gente ouve até do Joel J, saúde, família e trabalho, é exatamente isso. Cuide da sua saúde, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir nem ajudar a sua família e nem fazer o seu trabalho. Saúde, família, trabalho, o resto você vai fazendo do jeito que dá. Meu amigo, um grande prazer de ter você pela 1000ª vez aqui. Você já pediu. Eu já vou começar a dividir. A gente já divide contas também, né? Então não tenho nem o que fazer. Pessoal, um beijo, um grande abraço. Até o próximo Jeff Podcast.